Paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, com toda sorte e bênçãos, graças a Deus mais uma vez aqui para estudarmos a palavra do nosso Deus, lindo, maravilhoso. Cada dia amamos mais esse Deus, reverenciamos mais a presença poderosa dele, reconhecemos o seu senhorio, reconhecemos que sem ele nada somos, e como ele é bom, como ele é maravilhoso, como o nosso Deus é um Deus tremendo, como tem cuidado de nós esses dias, nos sustentado com mão forte. Que Jesus possa abençoar a tua casa, a tua família. Eu digo isso de todo o coração. Eu sei o quanto precisamos da cobertura do nosso Deus sobre nós, nossa casa, nossa família. Sempre foi assim, sempre precisamos, mas eu acredito que hoje a gente tenha mais consciência disso, gente. Se Deus não guardar, se o Senhor não guardar a nossa casa, o que será de nós, o que será da nossa família? Então, temos que ter gratidão em nossos corações por esse Deus vivo, poderoso e maravilhoso. Que Jesus nos abençoe nessa aula e, como sempre, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo. Queremos te louvar, Senhor. Nós reconhecemos o teu senhorio. Sabemos que é a tua mão forte que tem cuidado de nós. Sabemos que sem ti, Senhor, nada somos, nada temos, nada podemos fazer. Vem, Pai Santo, e se move, Senhor. Fala conosco, Pai. Toca nossos corações, Senhor. Nos dá prazer em conhecer a Tua lei. Nos dê prazer, nos dê alegria, Senhor, de estudarmos a Tua palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja manifestada a Tua presença, Senhor, sobre nossas vidas neste momento. Nós te amamos, nós te adoramos, reverenciamos, Pai, a Tua gloriosa presença e por tudo te agradecemos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Agora sim, agora nós vamos para a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre a justiça, a ira e a soberania de Deus, né? Nossa penúltima aula nesse tema, o ser de Deus, que tem, eu acredito que tem acrescentado muito em minha vida e na tua vida também, no nome do Senhor Jesus. E vamos continuar, gente. Por favor, permaneça, é necessário. Isso é um alimento que nós precisamos diário, é a palavra do Senhor, é aprender, conhecer o nosso Deus e prosseguir em conhecer o nosso Deus. É um tema, gente, que nunca vai se esgotar. Nunca vai se esgotar. Por isso é maravilhoso saber que a gente estará na eternidade com esse Deus poderoso, para adorar, engrandecer, exaltar. Não dá para esgotar esse assunto, esse tema, esse Deus maravilhoso. Isso é encantador, né? Isso nos deixa de coração constrangido, quebrantado e mais, cada vez amar mais esse Deus maravilhoso. Não tem como falar do Senhor, não tem como esgotar esse assunto. É lindo demais. Prosseguir, conhecer e prosseguir em conhecer, porque sempre Ele vai se revelar a nós coisas novas, né? Clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que tu não sabes. Então, cada dia que a gente buscar, clamar ao Senhor, vai se revelar a nós, porque Ele é maravilhoso. Então, vamos falar sobre a justiça de Deus. Este atributo moral está diretamente vinculado e dependente do conceito de santidade em Deus. Nenhuma ideia clara sobre a justiça de Deus haverá sem que haja uma correta noção de sua santidade. Deus, ele é justo, porque nós reconhecemos a santidade do Senhor, então não se discute o que Deus faz, ele é justo. Deus é justo, a gente pode não compreender, nós já falamos sobre isso, não dá para compreender tudo que o nosso Deus faz, mas é necessário crer que ele é perfeitamente perfeito, que ele é justo, que ele é santo, e a essência do nosso Deus é essa. A justiça de Deus é a característica da sua natureza, que o leva a manter a ideia da sua santidade. A justiça
preserva a noção de que Deus é absolutamente santo e que não pode ser manchado ou provocado pelos seres humanos e angélicos, sem que haja uma resposta punitiva da sua parte. A justiça de Deus é a fase da santidade de Deus que é visto no seu tratamento do obediente e do desobediente, ambos sujeitos do seu domínio. Neste atributo, Deus dá a cada um o que é devido. A noção de débito ou obrigação necessariamente entra na consideração deste atributo. A lei de Deus reflete a sua santidade. Quando a lei é infringida, a santidade de Deus o obriga a manifestar-se justamente em ira. O pecador está em dívida com a lei e, portanto, deve receber a punição dela. A ideia fundamental de justiça é a da estrita adesão à lei. Os homens têm que viver de conformidade com a lei, que é a expressão da santidade de Deus, do seu caráter. Do contrário, eles recebem a devida retribuição da parte de Deus. Então, ou seja, se Deus é justo, se Deus é santo e a sua lei nos conduz a um caminho de santidade, a um caminho reto, a um caminho que agrada ao Senhor, se nós andarmos, né, nesse caminho, ele é justo para retribuir, né? Cada um vai colher exatamente aquilo que plantou. Não tem como, gente. Deus, ele é justo. Então, ainda que nós sejamos provados na nossa vida, porque também existe a provação que muitas pessoas, elas se enganam, né, e querem às vezes fazer o seu julgamento e a sua justiça sem saber o que está acontecendo exatamente. Por exemplo, no caso de Jó, que foi extremamente julgado, mas aquilo era uma prova, não era a justiça de Deus sobre a vida dele, porque Deus é justo. Então Deus nos prova, mas Ele nos capacita para essa prova, e por aquilo, tudo que você plantou, que você semeou, você certamente vai colher, e você vai vencer essa prova, entende? A gente precisa ter noção dos nossos atos. Se você está andando na presença de Deus, buscando viver a palavra do Senhor, esse tempo de provação vai passar. Deus vai te... Por quê? Porque Ele é santo e porque Ele é justo. Então Ele sabe até onde nos prova. Ele sabe até onde eu consigo chegar. E Ele vai me ajudar a superar esse momento. Porém, quando andamos fora da vontade de Deus, quando não fazemos aquilo que está na palavra e o que o Senhor tem falado conosco dia após dia, não vamos esperar outra coisa de Deus a não ser a sua justiça. Não podemos ignorar que, como a chuva ela cai sobre justos e injustos, assim a justiça de Deus vai vir para o correto e para o incorreto, porque Deus, ele é justo. Deus é justo e a justiça dele não falha, não é igual a minha justiça, que eu penso ser justa, está sempre certa, e não é verdade. Muitas vezes na minha vida estive errada, pensando até mesmo que estava certo, mas estive errada. Mas Deus não existe isso. Deus, ele é justo e ele nunca erra, ele nunca falha. Então, mesmo que a gente não esteja compreendendo, confia nele, porque aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, exatamente isso é o que ele vai colher, exatamente isso é o que ele vai receber da parte do Senhor. Então, isso é um conforto para aquele que está com o Senhor, para aquele que anda na vontade de Deus. E é desesperador para aquele que está brincando com Deus, que está fora dos planos de Deus, que está fora da obediência. Deve ser desesperador, né? A vida está passando e a pessoa não percebeu ainda o quanto Deus é justo para cumprir as suas promessas e as suas ameaças também, como nós já estudamos. O Senhor, ele é justo, ele é santo, nada muda isso, né? Quando vem o arrependimento na nossa vida, começa um novo ciclo, sabe? Você começa a jogar outras sementes na tua terra e você vai colher aquilo.
mas é necessário arrependimento. O arrependimento pode quebrar a ira de Deus, a justiça de Deus? É lógico que não, a justiça vai permanecer. Na verdade, somos nós que mudamos. Então nós vamos receber daquilo que a minha vida hoje é uma vida de arrependimento, é uma vida de caminhar com o Senhor, é uma vida de santidade, é uma verdade diante de Deus. Então é isso que eu vou colher. Ele é justo, gente. Ele é justo, nada muda isso. Ele é santo, nada muda isso. Não tem situação que mude, ele é justo. O trono de Deus, a base do trono de Deus é justiça. Então, cabe a nós muita mudança em nossas vidas e vivermos essa palavra que é fiel, que é poderosa, que é maravilhosa e que vai trazer muitas bênçãos da parte de Deus para mim e para a tua vida. Eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor, afirmações de que Deus é justo. Esdras, no capítulo 9, enquanto eu vou ler Esdras 9, no versículo 15, também já vai preparando aí que a gente está colocando na tela para você, Neemias 9, 8 depois. Então vamos ler. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Justo é, por isso nós escapamos, Senhor, e estamos na tua presença e nem merecemos, né? Esdras está dizendo, ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Ele é justo. Neemias 9, no seu versículo 8, Neemias capítulo 9, versículo 8, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança, de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos gigarzeus, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. Salmos 119, versículo 137. Salmos 119, no versículo 137. Nos diz assim, Salmos 119, versículo 137. Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Justo és, ó Senhor. Nós precisamos ter isso em nós, dentro do nosso coração. Deus é justo, Deus é santo. Sabe o conflito da pessoa que ela está insatisfeita com as coisas? A primeira coisa que o diabo vai soprar na mente dessa pessoa é: Deus não é tão justo assim. Ele foi trabalhando isso no coração de Eva. Deus não é tão bom assim, Deus não é tão justo assim. Por que Ele não te deixa tocar naquela árvore? Não, Deus não é tão fiel assim. Então, quando vem dentro do nosso coração assim uma insatisfação, ora contra isso, repreende isso, diz: Deus, eu quero ter força e fé para passar por isso com convicção que o melhor de Deus está por vir. Eu não aceito, repreende mesmo, luta contra isso. Davi, ele fez uma oração: por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus. Não foi isso que ele orou? Porque ele estava reagindo contra o próprio sentimento dele. E é difícil a gente confessar isso. É mais fácil eu pôr culpa nos outros e até em Deus e dizer: Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não, minha alma, por que tu está se abatendo? Espera em Deus, porque Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Fala, declara, abre a boca. Essa é uma oração de cura, é uma oração que nós precisamos abrir nosso coração, pôr para fora e falar: minha alma, não se abata, espera no Senhor, porque Ele é justo, porque Ele é fiel. Quando você vai a um psicólogo, ele quer o que você fale, ele quer que você ponha para fora tudo que está dentro de você, que está te fazendo mal. Por quê? Porque isso é libertador. Então a Bíblia nos ensina isso, ó. Davi, nas suas orações, ele põe tudo para fora. Ele ora no Salmo 119, dizendo: Senhor, me revela, perdão gente, Salmo 19, me revela os meus pecados ocultos. Olha que lindo, me revela, Senhor, eu não estou tendo noção
se existe algum pecado, me revela. Porque estava incomodando ele. A insatisfação quer apontar para nós o seguinte: não, você não merece isso, você está passando por isso, mas você não merece. Deus, ele está no controle, viu, gente? E Deus é bom, viu? Deus vai te dar vitória, Deus vai te honrar, Deus vai manifestar a glória dele sobre as nossas vidas, porque ele é fiel. Salmo 145, no versículo 17. Hoje é o dia que você vai declarar: Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo, Deus é justo. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Será que essa obra que Deus está fazendo na tua vida tá? Deus é justo, Deus é santo, essa obra é perfeita, porque essa obra é de Deus. Declara: Senhor, eu não sei o que estou fazendo aqui, eu não sei porque eu estou aqui, mas Deus é justo, Deus, tu é justo, Deus, tu é justo. Hoje tem muitos servos do Senhor internados dentro de hospitais hoje, né? Com essa situação de Covid. E eu imagino e tenho orado justamente para que Deus faça com que esses vasos permaneçam confiantes e firmes e entendam que Deus é justo. Senhor, por que eu estou aqui? Qual é o teu propósito? Me ajuda a fazer a tua vontade aqui. Todas as vezes que eu fui para um hospital ou doente ou com um filho doente, eu já orava, já entrava orando: Deus, qual é o teu propósito aqui? Qual é o teu propósito aqui? Eu gosto muito de contar alguns testemunhos da minha vida. E uma vez eu fui para o hospital com falta de ar, sentada numa cadeira. Eu tinha um bronquite que não dormia há mais de anos, eu dormi sentada. Não vou dizer se 3 ou mais, muito mais que 2 anos, certamente eu dormia sentada. Não conseguia mais dormir deitada. Eu não tinha fôlego mais. E eu sei que eu tive uma crise, que eu não conseguia chegar no telefone para chamar o apóstolo para me socorrer, que ele estava trabalhando. E eu estava morrendo em casa sozinha, com 2 crianças pequenas. Eu consegui chegar, liguei para ele, ele veio correndo, teve que me levar nos braços. Quando chegou no hospital, eu tive que, já numa cadeira de roda, não dava mais. E eu me lembro que no outro dia eu tinha uma vigília para pregar. Mas na minha cabeça eu não conseguia entender: Deus, por quê? Por que essa insatisfação? Eu estou falando, gente, como humana que erra e que falha e que tem que contar o testemunho, porque isso vai edificar a tua vida. Então eu fui questionando, Pai, por quê? O que eu fiz, Senhor? O que eu fiz? Eu não estava entendendo. Mas quando eu cheguei dentro do elevador, numa cadeira de rodas, sem respirar, naquele momento o Espírito Santo falou: tem uma mulher no quarto, ela está desviada, entre e fala do meu amor por ela. Quando você falar, vou te liberar, você vai ver a minha mão sobre ti. Gente, diante de Deus, eu entrei no quarto e já levantei da cadeira. A irmãzinha estava lá na outra cama e eu disse para ela: não fui pro banheiro tomar banho, não pus a roupa do hospital. Antes, eu já entrei, já falei para ela: eu falei boa noite, a paz. Ela tomou um susto. Eu falei: eu sei que você é serva de Deus e eu sei que você está desviada e é por isso que eu tô aqui. Eu tava brava, viu? Falei: é por isso que eu tô aqui, eu não posso estar aqui, amanhã eu tenho uma vigília, eu tenho um bebê em casa, tenho um filho pequeno, você se posiciona. E ela começou a chorar. E outra coisa, faz 6 meses que você não dorme, hoje você vai dormir. E outra coisa, hein, eu tô aqui, ó, meu diagnóstico é de ficar 5 a 7 dias, falaram pro meu marido que eu vou ficar internada, amanhã eu tô de alta, porque eu vim aqui só falar do amor de Jesus pra você. Como foi uma ousadia. E essa mulher, ela dormiu a noite toda e eu não dormi nada. Eu falei: Deus, o que eu falei? Jesus, o que eu falei? Eu não estou respirando, como é que eu vou sair? Senhor, como é que eu vou sair daqui, meu Pai? Mas quando não é você, quando não é a gente que está falando, é Deus, Ele garante, porque Ele é justo. Aí eu fui para o banho 5, 6, 7 horas da manhã, esperando o médico passar, nada. Ele veio passar às 11 da manhã e eu ali, lavando o rosto para não demonstrar. E ele colocou o aparelhinho no ouvido e me disse: respira. E parecia que tinha uns 10 gatos dentro de mim. Eu respirava aquele chiado e ele, de novo. E eu respirava, todo mundo ouvia, de novo.
Aí ele olha pra mim, eu me lembro até hoje, era um japonês, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não sei também. Não, você tá de alta, você não tem nada. Ele não ouviu, ele me deu alta, aquela senhora ficou impressionada e ela disse que ela dormiu a noite toda e que estava voltando para Jesus. Irmãos, e eu fui curada, era uma bronquite que aos meus olhos não tinha cura, era terrível que eu passava. Mas aquele dia eu vi a justiça, a santidade de Deus se movendo e provando, mas dizendo, eu estou contigo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Aguarde na justiça do Senhor. Não falha. Ele é fiel. Agora, e se eu tivesse sido rebelde? E se eu tivesse entrado naquele quarto, deitado? Porque nós somos humanos, falhos, infelizmente. E se eu tivesse lá ficado de bico, mas que condições eu tenho de falar? Nem falar eu podia, nem andar eu podia. Mas quanto mais a gente vai se movendo para Deus, a gente vai reagindo, nós não podemos aceitar o que a nossa alma, ela quer mandar na gente. A nossa alma muitas vezes quer mandar dizendo, tá vendo? Olha aí, você tem uma vida com Deus, onde você está passando? Ó minha alma, por que te abate? Espera em Deus. Por isso é que Deus te manda adorar Ele em espírito e em verdade. Porque muitas vezes, quase sempre, tua alma vai estar abatida, vai estar cansada, vai estar esperando alguma promessa que não se cumpriu, vai estar em conflito porque algo não deu certo, mas o teu espírito tem ansiedade, tem necessidade de estar adorando ao Senhor. Por isso quando Jesus disse, é chegada a hora de que me adorem em espírito, porque a alma só vai querer adorar quando recebe um carro, quando tem um emprego novo, quando muda de casa, quando casa, quando tudo dá certo, sua alma está feliz, muito feliz, mas o Espírito ele é constantemente, ele fica feliz na presença do Senhor. Mas por que você vai à igreja, levanta as mãos e adora a Deus, se a tua vida você não está vivendo as promessas? Olha a tua vida como está, porque eu adoro ao Senhor em espírito e em verdade. Eu sei que o meu Redentor vive, Ele é justo, Ele é fiel, eu tenho plena convicção disso. Nossa alma precisa se converter ao Senhor, nós precisamos entender que é em espírito que nós adoramos. E quando você adora em espírito, sabe o que acontece? Vem uma paz para o teu interior, vem uma paz para a tua alma. Vem um descanso, você vai ao culto, ou você se ajoelha, ou no teu carro, onde você buscar a presença do Senhor, depois você sente um alívio, você sente uma paz, você sente uma alegria, você está adorando o Senhor em espírito e em verdade. E esses vão viver a justiça do Senhor, vão ver a manifestação da glória de Deus sobre as suas vidas, porque Deus, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Mas temos a justiça e temos também a ira de Deus. Deus também se ira. É comum vermos teólogos, ao tratar dos atributos divinos, classificando a justiça separadamente da ira. Ira, para alguns deles, é distinta de justiça. Não vejo razão para essa distinção, porque a ira é o aspecto da sua justiça, que trata da retribuição dos ímpios, é o que a gente estava falando. Se eu ando na lei de Deus, se eu faço a vontade de Deus, eu vou viver a justiça de Deus, certo? Mas se eu não ando, eu também vou viver a justiça de Deus. E vai se manifestar a ira de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, vivermos para Deus, andarmos na palavra de Deus, adorarmos o Senhor em espírito, nós vamos viver a justiça de Deus. Se for ao contrário, viveremos também a justiça de Deus. Vamos ler Deuteronômio 32, no versículo 39. Deus não se envergonha de proclamar sua vingança e o furor que lhe pertence. Veja agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Olha Deus falando conosco. É Ele que Ele pode ferir, Ele pode sarar e Ele pode matar também. E aí? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos andar
dentro da vontade de Deus. Nós vamos viver aquilo que Deus está falando ao meu e ao teu coração. Sempre, gente, a lei de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, ela vai se cumprir. A justiça também vai se cumprir. A ira também vai se cumprir. Por isso não podemos brincar. Números 11, no versículo 1. Números, capítulo 11. E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Deus é justo, gente. E a ira do Senhor, ela se manifesta. Nós precisamos buscar ter uma vida que agrade o coração de Deus. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Romanos, capítulo 3, versículos 5 e 6. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Certo que não. Deus, Ele é justo e Ele vai aplicar a sua ira. Deus está falando, o Senhor está ensinando, o Senhor está nos ministrando dia após dia. Dia após dia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem fala é o Espírito Santo à igreja. Não é a igreja que vai falar com o Espírito. É o Espírito de Deus que dá as ordens. É o Espírito de Deus que nos ensina. Sabe o que está acontecendo? Sabe qual é o problema? O problema é que a igreja quer falar ao Espírito Santo. Não, está escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E nem todo mundo quer ouvir o que o Espírito diz à igreja. Nem todo mundo quer ter um tipo de estudo como esse. Não querem, porque é difícil, é cansativo, mas receber conhecimento de Deus é necessário. Nós estamos dispostos para aprendermos com o Senhor. Quem fala, gente, é o Espírito Santo. A gente obedece e pratica. Mas quando a igreja quer falar com o Espírito, quando a igreja, olha, eu acho que a gente precisa mudar, a gente precisa ser mais moderno, a gente precisa fazer diferente. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe o que eu tenho percebido? Eu vou até confessar, sabe, tem umas pessoas que estavam quase me convencendo. Realmente, não nos custa, a gente não precisa ser tão radical. Eu estava num tempo pensando assim, nossa, eu acho que eu sou muito radical, eu acho que eu sou passada mesmo, é um novo tempo, eu não posso ser tão radical assim com os jovens, afinal de contas eles são jovens. Gente, que buraco, que furada que é a gente pensar assim. Deus sempre está certo, Deus sempre está certo. Não dá para trazer o mundo para dentro da igreja, não dá. Não dá para querer segurar ninguém, absolutamente ninguém. Olha, o conselho aqui, não dá para segurar ninguém dizendo, é verdade, não posso querer que a pessoa seja como eu, afinal de contas eu estou tanto tempo na igreja, eu já conheço. Ensina logo a verdade, ensina logo o caminho. O negócio é o seguinte, é Jesus, a vida com Ele é assim, nós temos que obedecê-lo, nós não podemos ser iguais, nós temos que ser exemplo, nós temos que viver em santidade. É dessa maneira, é só Jesus Cristo, não tem outro jeito. Mas eles precisam de uma alegria. A alegria é o Senhor, quem transforma é o Senhor, quem nos liberta das drogas, liberta dos vícios, da prostituição. Vinde como está, mas ficar como está não dá. É tempo de mudança e o que o mundo está passando não é brinquedo. O que as pessoas estão passando não é brinquedo. Antes vai matar somente os idosos, né? E eu vi muita gente, muitos jovens dizendo, tranquilo,
beleza, a gente está tranquilo. Mas não, gente, se é algo de Deus, e é a justiça de Deus se cumprindo, e Deus tratando conosco e nos preparando para uma eternidade com Ele, quem é limpo, se limpe mais. Se limpe mais, porque Ele é fiel, maravilhoso, justo, mas a sua ira se cumpre em nossas vidas. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ontem eu estava falando com uma pessoa, disse, eu acho que não tem mais jeito. Eu falei, olha, tem jeito sim, porque Deus não vai perder essa pessoa para o diabo, mas não vai mesmo. Ele que se cuide, Ele que se cuide, Ele que se levante logo, porque Deus ama tanto que Ele corrige mesmo, que Ele vem e horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Então Deus não vai perder, Deus nos corrige, Deus permite que a gente seja punido, e Ele diz, sou eu mesmo, eu firo, mas eu castigo, eu trago a ferida, mas Ele mesmo cura quando existe o arrependimento no meu e no teu coração. Sabe por quê? Porque a soberania é total de Deus, Ele é soberano, a vontade de Deus vai se cumprir, querendo a gente ou não. Por mais que a gente dê trabalho, por mais que a gente demorou para atender a vontade do Senhor, Ele é soberano. Ele é soberano, a sua justiça, a sua ira vai se cumprir. Ele é soberano e a soberania de Deus vai ganhar nessa causa. Não adianta. Não adianta eu resistir à vontade do Senhor, não adianta eu querer fazer do meu jeito, não adianta eu querer viver aquilo que é mais fácil, é mais tranquilo, eu tenho muito tempo para resolver. E não temos, o tempo é agora, é chegado a hora de vivermos em santidade, com compromisso e cada dia mais entender que quem é limpo se limpe mais. A soberania universal e absoluta de Deus pode ser vista em muitos lugares da Escritura. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, e a gente já está encerrando, mas deixa eu entregar essa palavra para você e para mim também. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi, bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu. Ele é soberano e Ele é de eternidade a eternidade. Está no controle, esse Deus está no controle. Versículo 12 de 1 Crônicas 29, 10, no versículo 12 também. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 12 agora. Riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão a força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Ele domina tudo, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Senhor absoluto, estamos na mão dEle. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. 2 Crônicas, capítulo 20, no seu versículo 6. E disse, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? É Ele que domina sobre todos os reinos das nações. Salmos 22, versículo 28. Salmos 22, versículo 28. Porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. O reino é do Senhor. O reino é do Senhor, e Ele domina. Não é só no Brasil, Ele domina entre as nações. Salmos 47, no versículo 2. Porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Rei grande sobre toda a terra. Ele domina, Ele é o Senhor Altíssimo, tremendo, Rei grande sobre toda a terra.
ninguém pode impedir o que Deus resolve fazer. Jó 23, versículo 13. Ninguém pode impedir o que Deus resolve fazer. Jó, capítulo 23, versículo 13. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? Que a sua alma quiser, isso fará. Jó também disse isso no Jó 42, versículo 2. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Salmos 115, versículo 3. Salmos 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Ele fez, ele faz e ele fará, e ninguém move isso, porque ele é soberano, porque ele é todo poderoso. E para a gente encerrar, Provérbios 21, 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Ele é soberano, ele decidiu, está decidido, ele determinou, está determinado, ele é o Senhor absoluto da minha, da tua vida, de todos, ainda que eles digam não, ele é o Senhor. Deus tem a supremacia em tudo, porque é soberano, sobre os homens, sobre toda a criação. A soberania de Deus é o exercício da sua supremacia. Ela indica que Deus está no trono, exercendo o seu governo absoluto sobre o universo, de fato e de verdade. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos, em o nome do Senhor Jesus. Creia nesse Deus, creia a justiça, a ira e a soberania dele. E é inesgotável. Falar de Deus não dá para esgotar. Mas a gente vai estar encerrando na próxima aula com o tema amor, que não dá para esgotar também, jamais, 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 jamais. E graças a Deus por isso, né? E depois você já vai ter a prova. Participe, faça a prova com a gente, entre em contato para você ter a apostila, apenas R$10, ajude o ministério, ajude a obra, vai ser bênção para você, vai ser bênção para todos nós. Isso para mim, eu sou grata a Deus por essa oportunidade de poder fazer um pouquinho diante de um Deus que tanto faz por mim, tanto faz pela minha família, tanto faz por tantas pessoas. Ele é maravilhoso. Indique para os seus amigos, indique para as pessoas, aproveite esse tempo que nós temos, que Deus tem nos dado. Vamos estudar, vamos buscar o Senhor. Então é uma participação somente. Gente, o que é R$10 para você estar estudando? Você vai ter a apostila, você vai fazer a prova e no final você vai ter o teu certificado. Nós vamos continuar, esse é o básico, mas eu pretendo fazer o médio, depois o avançado e temas. Eu não quero, nem posso parar de estudar a palavra de Deus. E no nome do Senhor Jesus, junto com você. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, até a próxima aula. Tchau, tchau.